Bom, agora nós iremos visualizar o código-fonte que foi desenvolvido para a tela de cadastramento dos parâmetros, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.folhadepagamento.cliente nós temos aqui a classe folha parâmetros grid, tá? Então primeiramente nós temos aqui uma tela de grid onde o usuário visualiza todos os parâmetros que estão cadastrados no sistema, tá? Nós temos aqui alguns botões, tá? Esses botões padrões aí do OpenSwing, o Insert Button, um Delete Button, um Reload Button, também o Navbar, tá? Que é uma barra de navegação. Esses botões estão vinculados aqui a esta grid. Esta grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.folhadepagamento.java.folha-parâmetros VO, tá? Então significa que os dados visualizados nessa grid são os dados armazenados aqui na tabela folha parâmetros, ok? Bom, analisando aqui o código-fonte dessa tela, aqui no construtor dessa classe nós recebemos como parâmetro o controller da grid, tá? No caso é o folha parâmetros grid controller, está aqui no mesmo pacote da tela, ok? Nós temos aqui também o método getGrid1, onde ele vai retornar aqui para a gente a grid control 1, tá? Que é a grid que o usuário visualiza os parâmetros cadastrados nessa tela, ok? Bom, aqui no controller dessa grid, nós primeiramente aqui no construtor, nós temos a definição do nome da ação que será executada lá no servidor, tá? Quando esse controller realizar requisições. Então o nome da ação aqui é o folha parâmetros grid action, ok? Isso significa que aqui no lado do servidor, aqui no pacote com.t2tirp.folhadepagamento.servidor, nós temos aqui a classe folha parâmetros grid action, tá? Então essa classe ela vai ser responsável por receber as requisições que serão realizadas aqui pelo folha parâmetros grid controller. Inicialmente aqui no método getRequestName nós temos a definição do nome desta action, tá? Que é o mesmo que nós estamos visualizando aqui no controller, tá? Então aqui no controller, no método loadData, esse método ele vai ser executado sempre que o usuário abrir essa tela de parâmetros ou então quando ele clicar aqui no botão de reload, ok? Então no método loadData, primeiramente eu vou informar aqui alguns parâmetros, que no caso aqui eu estou informando a ação que será executada no momento, e essa ação, né, é uma ação de load. Logo após inserido esse parâmetro aqui no objeto OtherGridParams, o sistema vai realizar uma requisição para o servidor, tá? Através aqui do método getData da classe ClientUtils. Ao realizar essa requisição, vai ser executado aqui então o método executeCommand. Nesse método executeCommand, aqui no lado do servidor, primeiramente nós iremos buscar a ação que será executada no momento, tá? Logo depois nós iremos verificar qual método que será executado. Então nesse caso, como a ação a ser executada é uma ação de load, nós iremos aqui então executar o método load, ok? Então no método load, nós iremos aqui buscar no banco de dados, né? Nós estamos montando aqui um SQL, todos os parâmetros que estão cadastrados no sistema, ok? Então nós iremos realizar aqui uma conexão com o banco de dados, realizar essa busca lá no banco de dados e logo depois retornar com esses dados lá para a aplicação cliente que realizou a requisição, ok? Então, retornando com esses dados aqui para o controller, né, para a aplicação cliente, os dados serão mostrados na tela para o usuário, ok? Nós temos aqui também o método beforeInsertGrid, tá? Esse método ele vai ser executado quando o usuário clicar
aqui no botão de Insert dessa grid. Tá? Então, ao clicar nesse botão de Insert, o que o sistema vai fazer? Ele vai instanciar aqui o controller da folha parâmetros detalhe. Tá? Então, ele vai abrir aqui uma tela de detalhe para que o usuário insira os parâmetros da folha de pagamento. Ok? Logo depois nós iremos visualizar aqui, aliás, nós temos aqui o método DoubleClick. Tá? Nesse método DoubleClick, ele é executado sempre que o usuário dar um duplo clique, né? Sempre que o usuário der um duplo clique aqui em algum registro dessa grid. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai identificar qual que é o parâmetro, né, que o usuário selecionou. Logo depois ele vai abrir também aqui a tela de detalhe com os dados desse parâmetro. Tá? Então o usuário vai poder alterar e também inserir. Aliás, no caso aqui ele vai apenas alterar ou então consultar os dados desse parâmetro. Tá? A inserção é realizada aqui em outro momento. Método Delete Records. Primeiramente, o sistema que vai informar alguns parâmetros, né? Criar alguns parâmetros, que no caso aqui é a ação a ser executada, nesse caso é uma ação de delete, e logo depois ele vai informar aqui também como parâmetro os objetos que serão excluídos. Tá? Então são aqui os persistent objects. Ele cria aqui um grid params e logo depois realiza a requisição para o servidor. Tá? Esse método delete records ele vai ser executado quando o usuário clicar aqui no botão de delete que está vinculado a essa grid. Ok? Então, ao realizar essa requisição aqui para o servidor, aqui no lado do servidor foi identificado então que a ação a ser executada no momento é uma ação de delete. Tá? Então eu vou buscar os parâmetros que foram informados lá pela aplicação cliente. Tá? Então no caso aqui os parâmetros que eu preciso, os objetos, né, são os objetos que serão excluídos. Eu vou realizar uma conexão com o banco, fazer um laço desse array list de objetos a serem excluídos e excluir esses dados do banco de dados, ok? E logo depois eu vou retornar com o resultado lá para a aplicação cliente que solicitou essa exclusão dos dados, ok? Bom, esse é o código fonte então da tela de grid, tá? Eu vou abrir aqui então a tela de detalhe, que é onde o usuário cadastra, né, informa os dados dos parâmetros. Então eu tenho aqui no mesmo pacote a classe. Aliás, aqui nós estamos no lado do servidor, nós temos aqui no pacote no lado do cliente a classe folha parâmetros detalhe. Tá? Então aqui o usuário vai poder informar os dados desses parâmetros, né? Então aqui nós temos alguns componentes. Por exemplo, aqui na competência nós temos um formato de text control. Tá? Para esse componente nós precisamos definir uma máscara. Tá? E onde é que foi definida essa máscara? Então aqui no código fonte dessa tela, folha parâmetro detalhe, aqui no construtor, primeiramente nós definimos que esse formato de text control, né, ele vai estar desabilitado, ok? O controle da habilitação e desabilitação dele será feito pelo próprio OpenSwing. Logo depois nós criamos aqui a máscara. Tá? Então a máscara que será utilizada por esse componente é aqui uma máscara de mês e ano. Tá? O mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. E aqui nós temos uma barra como separador desses dois dados. Ok? Os valores que serão válidos para esses caracteres, que estão representados aqui pela cerquilha, são os valores de 0 até 9. E logo depois eu defino aí o formatter, né, desse componente, formato de text control. Outros componentes que nós temos aqui, por exemplo, um combo box, tá? Um combo box control. Para cada combo box control desse que nós estamos visualizando aqui, nós precisamos informar um domain. Tá? Então aqui nas propriedades nós temos aqui a propriedade domain ID.
Esse combo box contribui PIS está vinculado aqui ao domain sim não, ok? E onde é que estão informados, né? Onde é que estão cadastrados esses domínios? Aqui no pacote com.t2tirp.padrão.cliente, nós temos aqui a classe menu, tá? E nessa classe, aqui no método, logo depois que o usuário realiza o login com sucesso no sistema, nós temos a definição desses domínios, tá? Então aqui eu tenho vários domínios cadastrados. Então aqui eu tenho um domínio tipo pessoa, tenho um domínio tipo sangue, tenho um domínio sexo, e aqui nós temos o domínio sim não, tá? Então o nome desse domínio é sim não, que é o domínio que nós estamos utilizando aqui para esse combo box control, tá? Que é o sim não. E os valores possíveis para esse domínio é S, que no caso vai representar sim, e N, que vai representar não, tá? Então aqui no banco de dados, se nós visualizarmos aqui em objetos, nós temos aqui o atributo contribui PIS, tá? Ele é do tipo char1 e ele aceita os seguintes valores: S para sim e N para não, ok? Então você, para cada combo box que tiver aqui no sistema, você deve analisar os comentários que estão disponíveis aqui, tá? No próprio banco de dados, ou então poderá visualizá-los lá no DER, tá? O DER, nós vimos que o DER está disponível ali numa pasta documentação, ou então você também pode fazer o download desse DER lá no ambiente de provimento de conteúdo, ok? Bom, então aqui para o domínio sim não, os valores possíveis são S e N, né, já que esse campo é do tipo char1, tá? Aqui no discriminar DSR nós temos o mesmo domínio, tá, vinculado a este combo box. No cálculo da proporcionalidade nós temos aqui um outro domínio, tá, que é o proporcionalidade folha. Então aqui também na classe menu nós teremos aí a definição desse domínio proporcionalidade folha, ok? E aqui está. Quais são os valores possíveis? 0, se for 30 dias, e 1, né? No caso aqui, I, conforme dias do mês, ok? Bom, então para cada combo box desse, você deve analisar aqui a qual domain é de ID que ele está vinculado, e depois vir aqui na classe menu e verificar os possíveis valores para esse combo box, ok? Bom, o controller desse form, né? No caso aqui nós temos um form que contém todos esses atributos aqui. Primeiramente vamos verificar aqui a qual VO que ele está vinculado. No caso é o mesmo, né? Folha parâmetros VO, tá? O controller desse form é recebido aqui no parâmetro dessa classe, que é o folha parâmetros detalhe controller, ok? Ele está aqui no mesmo pacote da tela, que no caso é o folha pagamento cliente. Então nós temos aqui a classe folha parâmetros detalhe controller, ok? Bom, primeiramente aqui no construtor dessa classe nós definimos a action, né, que será executada lá no servidor. Então aqui o nome dessa action lá no servidor é o folha parâmetros detalhe action. Então significa que aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe folha parâmetros detalhe action, ok? Então aqui no método getRequestName nós temos a definição do nome dessa action. No método executeCommand, quando nós vimos lá na action da grid, da mesma forma que nós temos a definição de qual ação que será executada no momento, tá? Então o parâmetro ação ele é passado lá pela aplicação cliente, ok? E é recebido aqui através desse objeto input_par, ok? Então voltando aqui no controller, primeiramente nós definimos o nome da action que será executada lá no servidor, né, quando esse controller realizar as requisições. Logo depois nós instanciamos aqui o folha parâmetro detalhe, né, instanciamos essa tela.
ok? E verificamos se essa string pk, tá, que foi passado aqui como parâmetro, se ela é nulo. Se essa string for nula, significa que o usuário está tentando inserir um novo parâmetro. Tá? Então nós vamos mudar aqui o modo desse form para somente leitura. Aliás, aqui no caso, se o parâmetro pk for diferente de nulo, não significa que o usuário está tentando inserir. Tá? Então significa que o usuário está acessando um registro que já está cadastrado no banco de dados. Ok? Então se pk for diferente de nulo, nós iremos abrir essa tela e passar aqui o form para o modo somente leitura. E logo depois vamos chamar aqui o método reload desse form. Caso essa string pk seja nulo, tá? Ou seja, se o usuário estiver tentando inserir um novo parâmetro, aí sim, nós iremos mudar aqui o modo desse form para o modo de inserção. Ok? O método loadData, nós iremos realizar aqui uma requisição para o servidor, onde nós passamos aqui como parâmetro a ação de load e a string pk, que representa o ID do parâmetro. Ok? Então, será realizada aqui a requisição para o servidor, vai ser identificado que é uma ação de load. Ao ser identificado que é uma ação de load, então será executado aqui o método load. Ao executar o método load, nós vamos buscar aí o ID do parâmetro que será carregado, né? Iremos realizar uma conexão com o banco de dados e buscar os dados desse parâmetro lá no banco de dados, ok? E logo depois retornar com esses dados aí para a aplicação cliente que realizou essa requisição, tá? O método insertRecord aqui no controller, esse método vai ser executado quando o usuário lá na grid, né, ele clicou no botão de insert, daí o sistema abriu essa tela de detalhe, então significa que essa tela vai estar no modo de insert. Tá? Quando o usuário clicar aqui no botão save, será executado então o método insert. Ok? Bom, se nós visualizarmos aqui os atributos do folha parâmetro, aqui da tabela folha parâmetro, nós temos aqui um atributo que é o ID da empresa, tá? E esse atributo ID da empresa não pode ser nulo, ok? Então, primeiramente, nós temos que buscar a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado, ok? Como é que está sendo feita aqui a busca dessa empresa? Bom, primeiramente, nós estamos fazendo a busca dessa empresa de forma estática, tá? Então aqui na classe container nós temos o método getContainer, tá? Essa classe container, ela está aqui no pacote com.t2tirp.padrão.cliente, ok? Onde nós temos aqui um hash table, onde ele vai, onde o sistema poderá buscar alguns dados que estão vinculados ao usuário que está logado no sistema, tá? Então nós temos aqui o usuário, no caso um usuário VO, e nós podemos buscar também aqui a empresa. Só que essa empresa, né, ela está sendo setada aqui de forma estática, tá? A princípio está sendo feita de forma estática. Então nós temos aqui já um primeiro to-do, que é como buscar a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado. Tá? Então aqui você deve analisar o banco de dados, tá? Você deve analisar o DER para que você consiga, né, através de consultas no banco de dados, buscar a empresa que esse usuário que fez o login no sistema, buscar a empresa que esse usuário está vinculado. Tá? Então, por enquanto, nós estamos fazendo isso aqui de forma estática. Ok? Lembrando que esses to-dos eles serão discutidos lá no ambiente de suporte ao módulo folha de pagamento, ok? Lá no ambiente EAD da T2TI. Bom, então eu vou buscar a empresa que o usuário está vinculado e vou setar a empresa desse meu parâmetro, tá? Então, logo depois, eu vou realizar aqui a requisição para o servidor, passando como parâmetros
a ação que será executada no momento, que no caso é uma ação de insert, e também o objeto que será inserido. Então aqui no lado do servidor foi identificado que é uma ação de insert. Eu vou buscar esse objeto que será incluído, né, através aqui do parâmetro do objeto input par, tá? Vou realizar uma conexão com o banco de dados e vou salvar os dados desse parâmetro e logo depois retornar com a resposta, né, dessa inserção aqui para a aplicação cliente que realizou essa requisição, ok? Logo depois de inserir um registro, vai ser executado aqui o método afterInsertData. Tá? Então eu vou chamar aqui o método reloadData da grid 1, lá da grid que visualiza todos os parâmetros cadastrados no sistema, e emitir uma mensagem para o usuário, tá? Informando que os dados foram salvos com sucesso. O método updateRecord, ele vai ser executado quando esse form estiver no modo de edit. Tá? Então o usuário abriu para consulta os dados de um parâmetro, clicou aqui no botão de edit, o formulário, né, o form vai passar para o modo de edição. Depois que o usuário clicou no botão de save, vai ser executado aqui então o método de updateRecord. Ao executar esse método, será realizada aqui uma requisição para o servidor, onde vai ser passado aí como parâmetro a ação de update, os objetos antes da alteração e os objetos, aliás, o objeto antes da alteração e o objeto alterado. Tá? Então aqui no lado do servidor foi identificado que é uma ação de update. Eu vou buscar o objeto que será alterado, realizar uma conexão com o banco, alterar esse objeto e retornar com a resposta, né, dessa requisição lá para a aplicação cliente. Ok? Logo depois que foi realizada a alteração desses dados, eu vou recarregar os dados lá da grid 1, tá? Lá da folha parâmetros grid, e emitir uma mensagem para o usuário de que os dados foram alterados com sucesso. Ok? Bom, então nós podemos visualizar que essa tela é uma tela de cadastro simples, ok? E esse foi todo o código-fonte desenvolvido aqui para o cadastro de parâmetros.